O som da pá cortando a terra úmida é quase hipnotizante. Sempre achei que há algo de tranquilizador no ato de cavar. A repetição rítmica, o peso do cabo de madeira em minhas mãos, o cheiro da terra recém-remexida. Talvez por isso tenha continuado nesse trabalho por tanto tempo, mesmo quando todos nos me dizem que deveria me aposentar. O senhor já passou da idade, Jonas, eles dizem. Ninguém precisa continuar enterrando corpos depois dos 70. Mas o que eles não entendem é que eu gosto dessa solidão. O cemitério é meu refúgio. Aqui tudo é silencioso, previsível. A morte, ao contrário da vida, nunca mente. As lápides gastas me contam histórias que o mundo parece querer esquecer. E eu passo o dia me perguntando sobre elas. Quem foram essas pessoas? O que fizeram antes de terminar aqui, com apenas uma frase esculpida na pedra para defini-las? Naquela manhã o céu estava cinza, a névoa cobrindo as árvores que cercavam o cemitério. Enquanto endireitava uma cruz caída, vi algo peculiar. Uma cova próxima parecia ligeiramente afundada, como se o tempo tivesse pressionado a terra para dentro. Não era incomum encontrar algo assim, o solo sempre se acomoda com o tempo, mas decidi investigar. Peguei minha pá e comecei a trabalhar. Foi então que o encontrei. Era pequeno, quase insignificante. Um livro de capa escura, velho e desgastado, enterrado junto à terra macia. Eu hesitei por um momento antes de pegá-lo, limpando o barro das páginas com cuidado. Parecia um diário, seus cantos cheios de mofo e as palavras na capa quase ilegíveis. Talvez tenha sido enterrado por engano, pensei. Ainda assim, minha curiosidade era maior. Enquanto folheava as páginas, percebi que eram cheias de reflexões sobre a morte. Não era apenas o tipo de coisa melancólica que se encontra em poemas antigos, mas algo mais profundo. A escrita era densa, repleta de metáforas filosóficas e referências ao que o autor chamava de escolha dos mortos. Essa frase me intrigou. Sentei-me perto da cova e continuei a ler. As palavras pareciam ecoar meus próprios pensamentos. A morte não é o fim, dizia uma passagem, mas o ponto de convergência entre dois mundos. Apenas aqueles que compreendem o limiar têm o poder de escolher. Por que essas palavras me soaram tão familiares? Fiquei ali por um bom tempo, perdido no texto. Quando finalmente guardei o diário em minha bolsa, o sol já começava a se esconder por trás das árvores. Voltei ao pequeno galpão onde guardo minhas ferramentas, sentindo um estranho peso sobre mim. Eu não sabia por quê, mas algo naquela escrita me incomodava. Era como se aquelas páginas me conhecessem, como se falassem diretamente para mim. Mais tarde, naquela noite, em casa, eu não conseguia tirar o diário da cabeça. Mesmo cansado, peguei-o de novo e comecei a ler à luz fraca de uma vela. Algo dentro de mim dizia que isso era apenas o começo de algo maior. Naquela noite, o sono me escapava. Minha mente estava cheia das palavras do diário, como se cada frase tivesse sido escrita para mim. A vela ao meu lado tremulava, lançando sombras que dançavam pelas paredes do meu quarto. Eu me perguntava quem poderia ter escrito aquelas coisas e como aquele livro havia parado na terra de um túmulo antigo. Fechei os olhos por um momento, tentando afastar os pensamentos. Foi quando ouvi pela primeira vez. Era um sussurro, fraco como o vento passando por entre as árvores. No início achei que fosse imaginação, talvez o cansaço ou as palavras do diário mexendo comigo. Mas o som voltou, e dessa vez parecia mais próximo, quase humano. Jonas. Meu corpo inteiro gelou. Era impossível. Ninguém sabia o meu nome ali, e o som vinha de fora, do cemitério. Levantei-me lentamente, pegando a velha lanterna que mantinha ao lado da cama. A luz era fraca, mas suficiente para me guiar pela casa. Coloquei as botas tentando ignorar o frio que se espalhava pelo meu peito. Ao abrir a porta, fui recebido pelo silêncio. A névoa havia descido, cobrindo tudo ao redor. O cemitério parecia ainda mais misterioso sob o luar pálido. Caminhei pelo portão e passei pelas lápides, cada uma envolta na penumbra. "Quem está aí?" perguntei, minha voz ecoando na noite vazia. Nada respondeu. Apenas o vento, suave, como um suspiro. Mas algo parecia errado. Havia uma sensação estranha no ar, como se eu estivesse sendo observado. Retornei para casa ainda mais inquieto do que antes. Tentei dormir, mas os sussurros continuavam ecoando na minha cabeça, como se fossem um lembrete constante de que algo não estava certo. Na manhã seguinte, ao voltar ao cemitério, a sensação persistia. Peguei o diário novamente, determinado a descobrir mais. Folheando as páginas, percebi que ele estava dividido em trechos curtos, cada um refletindo sobre um aspecto da morte. Mas havia algo diferente dessa vez.
Algumas palavras pareciam mais vivas, mais nítidas do que antes, como se fossem escritas na noite anterior. Encontrei um trecho que dizia: "Quando os mortos falam, é porque os vivos esqueceram de ouvir. O limiar entre os dois mundos é frágil, mas aqueles que sabem escutar encontrarão as respostas que buscam." Eu li essas palavras várias vezes, tentando entendê-las. As vozes da noite agora pareciam menos um delírio e mais um enigma esperando para ser desvendado. O que significava escutar os mortos? Mais tarde, enquanto caminhava entre as lápides, uma sensação estranha tomou conta de mim. Era como se os nomes gravados nas pedras estivessem me chamando. Cada lápide parecia conter uma história, e as palavras do diário ecoavam em minha mente. As respostas estão enterradas. Eu me perguntei se as vozes que ouvi eram realmente dos mortos. E mais importante, se o diário estava me guiando ou me enganando. Desde aquela noite, as vozes não me deixaram mais em paz. Era como se tivessem se instalado em minha mente, murmurando palavras que eu não conseguia compreender completamente, mas que me atraíam de forma inexplicável. Na manhã seguinte, ao amanhecer, voltei ao cemitério com o diário em mãos. Havia algo diferente naquele dia. O ar parecia mais pesado e a névoa parecia mais densa, como se o próprio cemitério estivesse envolto em um véu de segredos que resistiam em ser revelados. Enquanto cruzava os corredores estreitos entre as lápides, tropecei em uma pedra solta e percebi algo peculiar. Havia algo enterrado no solo, apenas parcialmente visível. Um pedaço de papel envelhecido, rasgado e manchado. O que mais me perturbou foi que ele parecia estar esperando por mim. Puxei o pedaço de papel com cuidado e notei que as palavras estavam quase apagadas, mas eram da mesma caligrafia do diário. "A escolha está no centro", dizia uma frase. Outra parte parecia indicar um local específico. Abaixo do mausoléu, o limiar. O restante estava ilegível. O mausoléu. Eu sabia qual era. Um edifício antigo abandonado no centro do cemitério que ninguém visitava há anos. Apenas de pensar em ir até lá senti um arrepio. Mas a curiosidade começou a crescer dentro de mim. Mais forte do que o medo. Enquanto continuava meu trabalho diário, minha mente vagava pelas histórias que eu conhecia sobre aquele lugar. Lembrei-me de quando comecei a trabalhar ali, há décadas. Os coveiros mais velhos sussurravam sobre eventos estranhos ligados ao cemitério. Ferramentas que desapareciam, sombras que dançavam ao redor do mausoléu durante a noite e até mesmo o desaparecimento de um dos coveiros. Ele foi embora sem avisar, diziam, mas todos sabiam que a verdade era mais sombria. Durante meu intervalo, sentei-me sob a sombra de um carvalho e abri o diário novamente. Dessa vez, algo curioso aconteceu. As palavras pareciam mais vivas do que nunca, como se gritassem para serem lidas. "Existem ecos na terra onde a morte repousa", dizia o texto. Esses ecos falam do que foi perdido, mas também do que nunca deveria ter sido encontrado. As palavras despertaram uma lembrança de minha infância. Quando eu era jovem, costumava brincar em um cemitério com meus amigos. Uma vez lembro-me de termos ouvido vozes vindo de um túmulo vazio. Ficamos aterrorizados, mas eu nunca consegui esquecer aquele momento. Agora, tantos anos depois, eu estava diante de algo semelhante, mas mais profundo, mais ameaçador. Naquela noite, os sonhos vieram novamente. Sonhei com figuras sômbrias que caminhavam lentamente entre as lápides. Elas não tinham rostos, apenas silhuetas feitas de neblina. Todas murmuravam a mesma frase: "A escolha certa." Quando acordei, minha mente estava decidida. Precisava ir ao mausoléu. Havia algo ali enterrado sob as camadas do tempo, esperando para ser desvendado. Eu só não sabia ainda se estava pronto para encontrar o que me aguardava. O mausoléu ficava no coração do cemitério, cercado por um círculo de árvores antigas que pareciam guardar segredos tão antigos quanto as lápides ao redor. Era um lugar que eu sempre evitava, não por medo, mas por respeito. Algo naquele edifício impunha uma sensação de reverência silenciosa, como se cruzar sua soleira fosse um ato proibido. Naquela tarde, com o diário e o pedaço de papel em mãos, caminhei em direção ao mausoléu. A cada passo parecia que o ar ficava mais denso, e o silêncio ao meu redor era absoluto. Nem o vento soprava. Quando cheguei, fiquei parado diante das portas por um momento. Eram de ferro forjado, cobertas de ferrugem, com símbolos gravados que eu nunca tinha notado antes. Alguns pareciam meramente decorativos, mas outros pareciam runas, formas que sugeriam algo mais antigo e mais sombrio. Respirei fundo e empurrei as portas. Elas rangeram como se não fossem abertas há décadas, e o som ecoou pelas paredes internas. O interior do mausoléu era pequeno e simples.
Havia apenas um sarcófago central, feito de pedra, com inscrições que o tempo havia apagado parcialmente. Uma sensação de abandono permeava o espaço, mas ao mesmo tempo senti que não estava sozinho. Lembrei-me do que o pedaço de papel dizia: abaixo do mausoléu. Passei a lanterna pelo chão e notei algo que nunca tinha visto antes. Uma pequena fenda no canto do piso, como se uma pedra pudesse ser levantada. Deixei o diário no sarcófago e ajoelhei-me para inspecionar. Com algum esforço, consegui mover a pedra, revelando um buraco estreito que descia como um túnel. O ar que subiu de lá era pesado, quase sufocante, mas carregava um cheiro que não era apenas de terra. Havia algo mais, algo que lembrava o ferro do sangue seco. Peguei minha lanterna e desci com cuidado, usando os sulcos nas paredes para me apoiar. A cada passo sentia a temperatura cair, e o som de meus movimentos ecoava como se estivesse em um espaço muito maior do que parecia. O túnel terminou em uma pequena câmara. No centro havia um pedestal de pedra com uma inscrição gravada, ainda visível apesar dos anos. Somente aquele que compreende a morte pode abrir o limiar. Ao lado do pedestal, uma pequena caixa repousava, aparentemente intacta. Meu coração disparou. Peguei-a com cuidado, sentindo o peso frio do metal. Ao abri-la, encontrei um objeto que parecia feito de osso. Um pequeno amuleto entalhado em forma de círculo, com runas semelhantes às gravadas nas portas do mausoléu. Quando toquei o amuleto, um som reverberou na câmara. Era como um sussurro, mas desta vez mais forte, mais nítido. Você está próximo. De repente, as vozes do cemitério pareciam estar todas ali comigo, preenchendo o espaço. Não eram ameaçadoras, mas também não eram acolhedoras. Era como se estivessem esperando que eu tomasse uma decisão. Subi de volta para o mausoléu com o amuleto na mão e o diário debaixo do braço. Ao sair, senti como se o próprio cemitério tivesse mudado. As árvores pareciam mais altas, as sombras mais profundas e o silêncio mais pesado. Eu sabia que tinha encontrado algo importante, mas ainda não entendia o que deveria fazer. As palavras no diário, os símbolos, as vozes, tudo apontava para algo maior do que eu podia compreender. E ao mesmo tempo eu sabia que não havia como voltar atrás. Naquela noite, sentei-me na mesa de madeira em minha sala, com o diário aberto e o amuleto repousando ao lado. O pequeno objeto parecia pulsar em um ritmo lento, como o bater de um coração distante. Era como se estivesse vivo, ou talvez estivesse conectado a algo muito maior. As páginas do diário estavam mais claras agora, como se cada palavra estivesse se revelando à medida que eu lia. Uma seção em particular chamou minha atenção. Instruções para realizar o ritual que abriria o limiar. Não eram passos simples, mas fragmentos de orientações misturados a reflexões filosóficas. Você deve aceitar o sacrifício, dizia uma linha. O portal só se abrirá para aqueles que não temem perder parte de si. Aquilo me deixou inquieto. Que tipo de sacrifício seria necessário? Eu estava disposto a pagar esse preço? As vozes voltaram enquanto eu lia, mas agora pareciam mais intensas, como um coro vindo de todas as direções. Elas diziam coisas desconexas. Vem até nós. Escolha com sabedoria. Nem todos voltam. Fechei o diário e tomei minha decisão. Peguei uma vela, o amuleto e algumas ferramentas que achei que poderiam ser úteis. Com passos firmes, voltei ao mausoléu, agora imerso em uma escuridão que parecia mais opressiva do que nunca. Ao chegar lá, a sensação era diferente. O ar parecia vibrar, como se o cemitério estivesse vivo. As runas na porta do mausoléu brilhavam fracamente e uma energia desconhecida percorria o ambiente. Desci novamente até a câmara subterrânea, onde o pedestal aguardava, como se fosse um altar. Coloquei o amuleto no centro do pedestal, como instruído pelo diário. A câmara ficou ainda mais fria e as paredes começaram a emitir um som baixo, quase como um cântico. O amuleto começou a brilhar com uma luz pálida e as vozes se intensificaram, agora claras o suficiente para que eu as entendesse. Você está diante do limiar. Faça a sua escolha. Então senti a presença deles. Não havia corpos, apenas formas, sombras que flutuavam ao meu redor, como se fossem feitas de fumaça. Eles não tinham rostos, mas eu podia sentir seus olhos fixos em mim, avaliando cada movimento. Uma delas avançou e sussurrou diretamente em meu ouvido. Para atravessar, você deve oferecer algo que não pode recuperar. Minhas mãos tremiam. Parte de mim queria fugir, deixar tudo para trás. Mas algo me manteve ali. Uma sensação de que tudo isso tinha um propósito maior. Perguntei às sombras o que significava esse sacrifício, mas elas apenas repetiam. O sacrifício é seu para decidir. Meus pensamentos estavam em tumulto.
Sacrificar algo tangível, como uma parte do corpo, ou algo intangível, como uma memória, um pedaço da alma. Minhas reflexões sobre a vida e a morte nunca pareceram tão vazias quanto naquele momento. Por fim, tomei uma decisão. Fiquei de pé diante do pedestal e sussurrei: ofereço minha paz. Assim que as palavras deixaram meus lábios, o brilho do amuleto aumentou, ofuscando toda a câmara. Senti um peso enorme no peito, como se algo tivesse sido arrancado de dentro de mim. Era como perder uma parte de quem eu era, algo que eu nunca recuperaria. Então tudo parou. O silêncio tomou conta da câmara e as sombras desapareceram. A luz do amuleto sumiu e eu caí de joelhos, exausto. O limiar não se abriu. Em vez disso, uma voz ecoou ao meu redor, mais alta e mais clara do que todas as outras. Você compreendeu. O verdadeiro sacrifício é aceitar a mortalidade. Não há limiar a ser cruzado. Quando voltei à superfície, o cemitério parecia diferente. As árvores não pareciam mais tão ameaçadoras e o silêncio ao meu redor era tranquilizador, não opressivo. Eu não sabia o que havia realmente acontecido naquela câmara, mas senti que algo dentro de mim tinha mudado para sempre. Quando o primeiro raio de sol despontou no horizonte, eu ainda estava sentado em frente ao mausoléu. As sombras da noite tinham se dissipado, mas a sensação de perda permanecia comigo. Oferecer minha paz parecia algo abstrato no momento, mas à medida que os minutos passavam, comecei a compreender o significado do que havia entregado. Levantei-me com dificuldade, meus joelhos doendo do tempo que passei ajoelhado no chão frio da câmara subterrânea. O diário ainda estava comigo, suas páginas agora parecendo mais pesadas, como se contivessem não apenas palavras, mas o peso das escolhas de todos que o haviam tocado antes de mim. Segurando-o, caminhei lentamente de volta ao galpão onde guardo minhas ferramentas, tentando organizar meus pensamentos. Havia uma estranha serenidade no ar. O cemitério, tão inquietante durante a noite, agora parecia acolhedor, quase familiar, como um velho amigo que me lembrava de onde eu vinha. As árvores balançavam suavemente com o vento e as lápides, que tantas vezes me pareciam apenas pedaços de pedra fria, agora pareciam conter histórias vivas, dignas de respeito. Enquanto eu limpava minhas botas e organizava as ferramentas, uma coisa ficou clara. O que quer que eu tivesse feito não havia sido um fracasso. O limiar não se abriu, mas talvez nunca fosse para ser aberto. Talvez ele existisse apenas para nos ensinar a aceitar algo que todos evitamos: a morte. Voltei para casa naquela tarde, sentindo o cansaço de uma vida inteira pesar sobre mim. A pequena casa, que sempre considerei vazia e solitária, parecia agora um refúgio. Deixei o diário em cima da mesa da cozinha, ao lado de uma caneca de café frio. Olhei para ele perguntando-me o que deveria fazer com aquilo. Guardá-lo? Queimá-lo? Devolvê-lo à terra? Por fim, decidi que ele deveria retornar ao túmulo de onde veio. Peguei uma pá e voltei ao cemitério mais uma vez. O túmulo onde o havia encontrado estava do mesmo jeito, com a terra levemente afundada. Cavei um buraco pequeno e coloquei o diário lá dentro, cobrindo-o com cuidado. Enquanto empurrava a última camada de terra, uma estranha calma tomou conta de mim. Era como se o ato de devolver o diário tivesse encerrado um ciclo, não apenas para ele, mas também para mim. Os dias seguintes passaram de forma tranquila. Voltei à minha rotina, cuidando das lápides e abrindo covas, mas algo dentro de mim havia mudado. Não sentia mais o peso das vozes ou a presença opressiva das sombras. O cemitério parecia mais vivo do que nunca, mas de uma forma que não era assustadora. Comecei a ver beleza onde antes havia apenas silêncio. As árvores que cercavam o cemitério pareciam sussurrar histórias de conforto, não de medo. As lápides gastas não me lembravam mais da morte, mas da vida que cada pessoa viveu antes de chegar ali. Mais importante, comecei a perceber algo sobre mim mesmo. Sempre vivi pensando na morte como um mistério que eu precisava desvendar. Uma verdade escondida que só poderia ser compreendida por aqueles que estavam dispostos a confrontá-la. Agora percebia que a morte era apenas uma parte da vida, tão natural quanto respirar. Naquela noite, antes de dormir, refleti sobre tudo o que havia acontecido. As vozes, o amuleto, o limiar, todos esses elementos pareciam ter feito parte de um teste, um chamado para que eu enfrentasse algo que evitava há anos. O medo de aceitar que tudo eventualmente chega ao fim. Com o diário enterrado e o cemitério em silêncio, senti algo que não sentia havia muito tempo. Não era apenas alívio, mas uma verdadeira paz, como se algo que me atormentava há anos tivesse finalmente se dissipado.
Eu sabia que minha vida não seria a mesma depois disso. E pela primeira vez em muito tempo, estava bem com isso. Os dias no cemitério passaram a ser diferentes. A cada manhã, ao pegar minhas ferramentas, sentia que estava recomeçando algo novo, como se a terra sob meus pés não carregasse mais o mesmo peso. Ainda havia mortes para lidar, é claro, e as lápides continuavam me contando histórias, mas agora eu as via com um olhar diferente. Não com medo ou dúvida, mas com aceitação. No entanto, algo curioso aconteceu uma semana depois de eu enterrar o diário. Foi durante uma tarde, enquanto eu caminhava entre as lápides, verificando se alguma precisava de reparos. O sol estava começando a se pôr, pintando o céu com tons alaranjados que iluminavam o cemitério de forma quase mágica. Foi então que o vi. Era uma figura ao longe, parada junto ao mausoléu. Não consegui distinguir detalhes de sua aparência. Parecia ser apenas um homem vestindo roupas escuras, imóvel, como uma sombra contra o céu em chamas. Ele não fez nenhum movimento, mas sabia que me observava. Aproximei-me devagar, mas a cada passo que dava, o ar ao meu redor parecia mudar. Não era assustador como antes, mas havia algo diferente, uma tensão quase imperceptível. Quando cheguei a poucos metros do mausoléu, a figura se moveu, caminhando para dentro dele. Corri atrás, entrando pelas portas de ferro que eu mesmo havia deixado abertas dias antes. Mas quando cheguei lá dentro, não havia ninguém. O mausoléu estava vazio, como sempre esteve, com um sarcófago central em seu lugar e as paredes cobertas por poeira e teias de aranha. Eu não sabia o que pensar. Teria sido minha imaginação? Ou talvez um último lembrete de que ainda existiam mistérios no cemitério que eu nunca entenderia? Fiquei parado ali por algum tempo, tentando encontrar sentido naquilo. Mas no fim, percebi que não precisava entender. Saí do mausoléu e voltei ao trabalho. O homem, ou o que quer que fosse, não apareceu mais, mas o sentimento que ele deixou permaneceu comigo. Era como uma mensagem silenciosa, um lembrete de que, embora eu tivesse aprendido a aceitar a morte, isso não significava que os mistérios dela haviam acabado. Naquela noite, enquanto fechava o portão do cemitério, olhei para trás uma última vez. As lápides estavam silenciosas e as árvores balançavam suavemente com o vento. Senti uma paz genuína, como se tudo estivesse exatamente como deveria estar. Ao voltar para casa, refleti sobre a jornada das últimas semanas. Desde o momento em que encontrei o diário, algo dentro de mim havia mudado. Eu era o mesmo coveiro, vivendo a mesma rotina, mas agora via meu trabalho de uma forma diferente. Cada cova que cavava não era apenas um buraco na terra, mas o ponto final de uma história. E ao mesmo tempo, o começo de algo que eu nunca compreenderia completamente. Antes de dormir, sentei-me na varanda e olhei para as estrelas. Pensei no homem no mausoléu, no limiar, nas vozes que tanto me atormentaram. Tudo isso agora fazia parte de mim, como cicatrizes invisíveis que eu carregaria pelo resto da vida. E de alguma forma eu estava bem com isso.